Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Lexo Divina Peregrina. Eu me chamo Rogério, membro de vida da comunidade Semente do Verbo, aqui no Rio de Janeiro, na Casa São Francisco de Sales. Também sou noviço, faço parte do caminho da vida consagrada na comunidade. E hoje, nessa segunda-feira, dia 22 de junho, gostaria de meditar junto com você a Santa Palavra de Deus. Leitura do segundo livro dos Reis, do capítulo 17, do versículo 5 ao 18. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Síria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abó, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do Faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá, por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais, e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor. Essa passagem do livro do 2 Reis, capítulo 17, representa, na história bíblica, na história de Israel, um divisor de água, pois vai narrar um contraste dramático entre a ruína total do Reino do Norte, ou seja, o Reino de Israel da Samaria, com a divisão entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, diante da situação, do contexto histórico pelo qual o povo estava vivendo no momento. O capítulo 17 vai nos mostrar justamente todo o processo, todo o erro, toda a situação que o povo naquela época estava vivendo. E justamente podemos perceber nessa passagem uma imagem, a imagem do povo que regrediu, que voltou atrás, que esqueceu a palavra de Deus, que esqueceu, que deixou de fazer memória, que deixou de viver a vida em Deus, que deixou de escutar o que o Senhor tinha para ele. E no versículo 7, vai nos dizer que isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus. E justamente quando o povo ele rompe com o Reino do Sul, eles acabam aderindo para si a cultura pagã, a influência do paganismo, e vão deixando de lado tudo aquilo que eles aprenderam com a lei do Senhor, com aquilo que desde o princípio, desde sempre o Senhor vinha ensinando o povo. Mas aqui o povo ele peca seriamente contra o Senhor. E a palavra ainda no versículo 7 vai dizer que o Senhor tinha os libertado, tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó. Aqui se percebe que o povo deixou de fazer memória. Esqueceu de tudo o que o Senhor, durante toda a história, tinha feito para com o povo. E o povo esquece, ele deixa de fazer memória e assim vai deixando introduzir no meio dele a cultura pagã, a influência do paganismo, e vai adorando ídolos, vai colocando deuses no lugar do próprio Deus. E, ou seja, aqui no capítulo 17, o povo tira do centro o Senhor e coloca todos os ídolos possíveis para adorar. E esquece da verdadeira aliança, a aliança com o Senhor. E a situação moral do povo estava terrivelmente feia, ou seja, estavam totalmente entregues ao paganismo. Como eu disse, eles tiraram o lugar de Deus e colocaram a si mesmo, mas também colocaram outros deuses pagãos para adorar.
tirando aquilo que era o centro, tirando aquilo que era o essencial, o fundamento da fé de Israel, o fundamento da fé do povo, que é adorar, que é amar somente a Deus, para seguir uma cultura pagã. No versículo 13 vai dizer que o Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá, por meio de todos os profetas, videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por meio de meus servos, os profetas. Ou seja, o Senhor de forma nenhuma deixou de procurar o povo, de forma nenhuma deixou de comunicar a salvação, de forma nenhuma deixou de enviar os profetas para anunciar: voltai, voltai, o que vocês estão fazendo é errado, o que vocês estão fazendo foge do contexto, foge daquilo que era para vocês fazer, ou seja, foge da aliança com o Senhor. Ou seja, os profetas alertavam o povo, estavam alertando, como o profeta Ezequiel, Amós, tantos profetas para anunciar ao povo, para dizer: volta, retorna para o Senhor teu Deus. Mas o povo, como vai dizer a palavra, não escutou. Se fechou o seu coração, e aí o povo é sitiado. O povo é sitiado pelo reino da Síria, deportado. E aí o povo vai ver sendo destruída a sua cidade, vai ver a cidade de Israel sendo destruída, vai ver o seu povo também sendo destruído pelo povo inimigo. Justamente porque, por conta da consequência da sua rebeldia, da sua falta de obediência e dos pecados. A gente pode até pensar nessa palavra que o Senhor vai esquecer do povo, mas isso aqui é para que o povo lembre da aliança e recorde novamente, diante da dor, do sofrimento, daquilo que eles vão ter que passar no exílio, para que eles recordem do Senhor. O Salmo de hoje, Salmo 159, do versículo 3 ao 13, vai dizer assim: vossa mão nos ajude, ouvi-nos. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo, e arrasastes as nossas fileiras. Vós estavais irado, voltai-vos. Abalastes, partistes a terra. Reparai suas brechas, pois tremem. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos deste. Quem me leva à cidade segura, e é Edom que me vai conduzir. Se vós, Deus, rejeitais vosso povo, e não mais conduzir nossas tropas, dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proeza, e Ele vai esmagar o inimigo. No Salmo de hoje já percebemos que o povo reconhece e aqui adquire uma nova consciência. A consciência de que eles precisam do Senhor, de que eles precisam voltar para o Senhor. Mesmo na dor, no sofrimento, agora nessa dimensão do exílio, o povo reconhece e tem uma nova consciência de dizer, como vai dizer no versículo 13, dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas e Ele vai esmagar o opressor. Ou seja, aqui o povo clama o auxílio do Senhor. E aqui o povo reconhece que eles precisam da presença do Senhor, do seu Deus que os salvou e daquilo que o Senhor pode operar na vida deles, da necessidade de ter o Senhor como seu Deus. O evangelho de hoje se encontra em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Vai nos dizer assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com quem julgais, e sereis medidos com a mesma medida com quem medis. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. O evangelho de hoje, bem conhecido por cada um de nós, que se encontra no Sermão da Montanha, e esse evangelho, Jesus ele tem uma chamada prática para cada um de nós, não somente uma chamada teórica de conhecimento por conhecimento, mas uma dimensão prática daquilo que a gente deve evitar. Ou seja, o Senhor vem nos chamar a atenção para não julgarmos
segundo circunstâncias humanas, segundo a mentalidade humana, segundo a nossa miséria humana, mas colocar o julgamento segundo aquilo que o Senhor deseja, ou seja, permitir que seja o Senhor a julgar a situação, não a nossa própria consciência, o nosso erro, a nossa miséria, mas não nos colocar também no lugar de Deus. E aqui nesse evangelho, o Senhor quer chamar a atenção para a dimensão da hipocrisia, porque muitas das vezes nos colocamos no lugar de Deus, querendo achar que nós estamos acima dos nossos irmãos, julgando eles pelas situações, e esquecemos também que nós também temos dificuldades, pecados, misérias e até mais feias do que nossos irmãos. Mas aqui o Senhor quer nos chamar a atenção, mas também Ele chama a atenção dos doutores da lei, que naquela época, porque tinham conhecimento da lei, conhecimento da Torá, se achavam melhores do que todos. E aqui o Senhor chama a atenção para essa dimensão de se reconhecer que nós também temos dificuldade, misérias e pecado, e que não podemos, sobretudo, fechar os nossos irmãos em seus erros, em seus pecados. E o versículo 3 vai dizer que: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? O Senhor conhece realmente quem somos. E quantas vezes na vida cotidiana fazemos essa triste experiência? É fácil julgar, criticar, até severamente os erros e as fraquezas dos nossos irmãos e irmãs, sem considerar que atribuímos a nós mesmos um direito que pertence somente a Deus. O fato é que para tirar a trave do nosso olho, precisamos daquela humildade que vem da consciência de sermos pecadores. Primeiramente, tirar a trave do nosso olho. Primeiramente, reconhecer que sou miserável, que sou pecador. Primeiramente, reconhecer que preciso do Senhor para poder ter um justo julgamento sobre a situação, sobre nossos irmãos, para até mesmo ajudá-los. Portanto, devemos reconhecer e perceber a nossa trave primeiramente, reconhecer o nosso erro, entrar na cela interior, reconhecer a nossa miséria e não paralisar nas dificuldades, na miséria dos nossos irmãos. Não passar o dia todo julgando, mas aprender a amar concretamente. A palavra de hoje ela vem nos ensinar que antes de somente conhecer, é necessário viver essa palavra, procurar todos os dias, não julgar, não matar os nossos irmãos com palavras, ou com pensamentos, ou com um olhar, mas aprender concretamente a amar os nossos irmãos, aprender concretamente a dar a vida por eles, antes de levantar um julgamento, uma humilhação, ou mesmo uma palavra ofensiva, dizer palavras boas para nossos irmãos. Hoje ele cometeu esse erro, mas eu creio que ele pode mudar, eu creio que ele pode fazer diferente. Então acreditar que também os nossos irmãos podem fazer a diferença e ser melhores. Assim acreditando que você também pode ser melhor a cada dia. Procurando não julgar, mas procurando amar. Agradeço do fundo do meu coração você que nos acompanhou hoje nessa Lexo Divina. Que o Senhor vos abençoe e que hoje você possa aprender a amar concretamente, buscando não julgar, mas buscando também amar a Deus sobre todas as coisas.